Olá pessoal, hoje vamos continuar com a teoria cinética do equilíbrio. Hoje vamos falar sobre calor específico de gases monatômicos. Nós vamos ver que a teoria cinética clássica, ela permite que nós derivemos propriedades macroscópicas como os calores específicos, a pressão e a volume constantes, usando suposições básicas, suposições mais simples para gases com alguns graus de liberdade. Porém, a gente vai ver que essas previsões elas são precisas apenas para moléculas mais simples, pelo menos quando nós consideramos uma faixa mais ampla de temperaturas. Então, uma faixa ampla de temperaturas, a gente vê que existem desvios entre os resultados obtidos teoricamente pela teoria cinética e aqueles observados experimentalmente. Esses desvios estão relacionados a alguns efeitos quânticos, ou seja, ao comportamento característico da matéria quando nós vamos para temperaturas mais baixas. Então, aí a natureza subatômica, ela emerge e ela tem um papel fundamental. Então, vamos em frente. Antes de falar do calor específico, especificamente para moléculas, para gases monatômicos, vamos lembrar do conceito de calor específico. Então, é um fato experimental que existe uma certa dependência entre a quantidade de energia fornecida para um sistema, na forma de calor, e sua variação de temperatura. Por exemplo, tem materiais que são mais fáceis de serem aquecidos, materiais que são mais difíceis de serem aquecidos. Então, se nós considerarmos, por exemplo, o ferro, nós precisamos de 4,5 kJ de energia para elevar a temperatura de 1 kg de ferro em 10 graus Celsius, enquanto nós precisamos de 9 vezes mais energia para elevar 1 kg de água à mesma variação em 10 graus Celsius. Então, isso está relacionado à natureza microscópica da matéria. Então, e essas variações, essa dependência com a natureza microscópica, ela pode ser determinada a partir do calor específico. Então, o calor específico ele é definido da seguinte forma. Ele é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma massa de 1 kg. Então, se a gente analisar a definição, a maneira com que o calor específico é medido, ele é medido dessa forma. Você tem, em geral, uma quantidade de calor que leva a uma determinada variação de temperatura para uma determinada quantidade de massa, que nesse caso acaba sendo 1 kg por convenção. Então aqui a gente vê que existem materiais, por exemplo, como a água, que ela exige para cada grau Celsius ou para cada Kelvin de acréscimo ou de diminuição de temperatura, nós precisamos de adicionar ou retirar 4.190 joules de 1 kg do sistema. Então, para cada quilograma do sistema. Já quando a gente fala em chumbo, a gente vê que para aquecer ou resfriar o chumbo de 1 grau Celsius, a gente precisa retirar ou adicionar 130 joules. Então, existe uma diferença bastante significativa. E isso está relacionado à maneira, claro, como as moléculas estão ligadas, ao tamanho das moléculas, ou seja, a estrutura microscópica envolvida. É interessante notar que o calor específico, em vários momentos, ele é visto como uma capacidade de armazenamento de energia do sistema. Porque se a gente considerar que um material, qualquer corpo que esteja a 20 graus Celsius, para que ele tenha 20 graus Celsius em relação ao zero absoluto, ele precisou ser aquecido, precisou receber uma quantidade de energia na forma de calor. Então, isso significa que, como para aquecer alguns materiais nós temos que fornecer mais energia, tem materiais que armazenam mais energia do que outros. Então, ele representa também uma capacidade de armazenamento de energia. Então, é muito comum, em vez de se referir a calor específico, se referir à capacidade térmica do sistema, onde a capacidade térmica do sistema ela seria, então, a massa vezes o calor específico. Então, uma outra maneira da gente ver isso aí, como a capacidade térmica a gente vê que ela está diretamente relacionada à quantidade de massa, da mesma forma.
Então, podemos aqui rapidamente demonstrar, né, o calor específico quando o sistema é mantido a volume constante. Veja que nós podemos transferir calor em diferentes situações, pelo menos em duas que nós veremos hoje. Podemos fornecer calor a pressão constante ou a volume constante. Então, nesse caso, quando nós temos um sistema a volume constante, o calor específico a volume constante é definido como a energia necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma massa unitária de uma substância enquanto o volume permanece constante. Então imagine que nós temos um volume de material, um volume de água, um volume de gás que está dentro de uma caixa metálica, né, que não sofre então facilmente uma variação de volume. Então nessa situação, vamos imaginar a partir da definição, nós temos que o calor específico ele é igual a quantidade de calor transferida em termos infinitesimais, que leva a uma variação de temperatura. Como nós faremos esse aquecimento considerando o volume constante, a gente vai deixar explícito aqui. Ó. Isso é feito a volume constante. Então, da primeira lei, nós temos que o dQ menos o dW, que é a quantidade de trabalho, quantidade de calor fornecida menos o trabalho produzido, ele é igual a uma variação de energia interna do sistema. Isso significa que dQ é igual a du mais dW. Nesse caso específico aqui não existe nenhuma forma de trabalho atuando no sistema. As fronteiras não se movem, não existe uma hélice, não existe um resistor no sistema, logo não existem formas de trabalho atuando no sistema. Isso significa que, pela primeira lei, a gente mostra que a transferência de calor leva justamente a uma variação de energia interna. A variação de energia interna é devido à transferência de calor do sistema. Então, logo, dessa forma, nós podemos escrever que CV é igual a 1/2 de du sobre... CV é igual a 1 sobre m du sobre dt, quando o volume é mantido a V constante. De uma forma mais conveniente, ou seja, de uma forma mais adequada, como nós temos aqui, a princípio, uma dependência funcional entre U, temperatura e volume, formalmente a gente pode escrever isso como sendo 1 sobre m, derivada parcial de U, em relação à temperatura, mantendo-se o V constante. Bem, temos aqui então a definição de calor específico a volume constante. Outra forma de a gente aquecer um sistema é mantendo a pressão constante. Então isso poderia ser feito se a gente mantiver o sistema em um conjunto de cilindro de pistão, onde o pistão está completamente livre, ou seja, ele não existe atrito em contato, né, entre as partes em contato, por exemplo, entre o pistão e as paredes internas do cilindro. Então, nessa condição, se a gente não alterar a massa do pistão, ou a massa que está acima do pistão, da mesma forma, não alterar a posição do pistão em relação ao nível do mar, ou seja, não alterando a pressão atmosférica, a gente sabe que esse processo é um processo que se dá, qualquer processo de aquecimento nesse sistema ou resfriamento se dá a pressão constante. Então, nessa situação, o que nós temos? Então, a definição diz o seguinte, diz que nós podemos escrever calor específico como sendo 1 sobre m dQ dt. Então, para cada acréscimo infinitesimal de calor que nós damos no sistema, nós temos uma variação de temperatura. Como a gente vai fazer isso à pressão constante, nós vamos especificar isso, deixar isso explícito, Cp constante. Então, da primeira lei, nós temos o seguinte, nós temos que dQ igual a du mais dW. Então, como nesse caso nós temos trabalho de fronteira móvel,
Então, o trabalho atuando assim é um trabalho PDV. Então, dessa forma, eu tenho que dQ é igual a dU mais PDV. Então, note que nessa situação, agora, o calor não é somente, não está relacionado somente à variação de energia interna. Então, existe também aqui uma quantidade associada ao movimento do pistão, então, que é o trabalho PDV. É muito comum, quando a gente está trabalhando com um processo a pressão constante, a gente definir uma propriedade chamada entalpia. É uma propriedade combinada, que resulta em U mais PV. Então, se a gente deriva, toma o diferencial de ambos os lados, a gente tem que isso é dU mais PDV mais VdP. Então, o diferencial do produto, nesse caso. Como nós estamos trabalhando com processo a pressão constante, isso aqui é igual a zero. Então, note que dH fica igual a dU mais PDV. Ou seja, nós notamos que dQ é exatamente igual ao dH. Então, quando nós temos um processo a variação a pressão constante, o calor adicionado ele está diretamente relacionado a uma variação de entalpia do sistema. Dessa forma, nós podemos escrever então o Cp como sendo 1 sobre m. Então, dH dt. De maneira um pouquinho mais formal, então nós podemos escrever, sabendo que a entalpia que tem uma dependência explícita com temperatura e pressão, então podemos escrever isso em termos de derivada parcial. dH dt, fixando-se a pressão do sistema. Então essa é a definição do calor específico medido a pressão constante, ou seja, a quantidade de energia medida para aquecer o sistema, mantendo-se a pressão constante. Então nós sabemos que, a princípio, como Cp e Cv dependem de propriedades, como a entalpia e a energia interna, a calor específico, a volume e a pressão constante também são propriedades do sistema. Então também pode ser escrito em termos de quantidades, outras quantidades termodinâmicas. Então é sempre importante notar que Cp é sempre maior que Cv. Não interessa a situação que nós estejamos trabalhando. Cp é sempre maior que Cv. Por quê? Porque existe, no caso, quando nós estamos trabalhando a pressão constante, parte da energia do sistema ela é utilizada para comprimir a atmosfera que está na vizinhança do conjunto cilindro-pistão e para elevar o êmbolo. Note que toda parte do calor que é adicionado a esse sistema, ele é transferido para o pistão, uma vez que o pistão aqui ele ganha uma determinada energia potencial quando ele sai do estado 1 e vai para o estado 2. Né? Olha aqui, se a gente considera isso aqui como uma altura, nós observamos que o pistão ele ganhou uma energia potencial com o aquecimento. Essa energia não sai de lugar nenhum. Essa energia ela sai do gás. Então significa que parte do calor que foi transferido foi fornecido para o êmbolo. Logo, a gente sempre precisa, num processo a pressão constante, a gente sempre precisa fornecer um pouco mais de energia. Porque parte da energia ela vai para o êmbolo, ou parte da energia também vai para a atmosfera, uma vez que ela foi levemente comprimida com o movimento do pistão. Então, uma outra questão que é importante é assim, quando a gente está trabalhando com sólidos e líquidos, essa variação de volume, ou seja, essa perda de energia associada à variação de energia potencial do pistão, ou essa quantidade de energia que é transmitida para a vizinhança em função da compressão, em função do movimento do pistão, ela é praticamente desprezível, de modo que Cp e Cv são considerados iguais
quando nós trabalhamos com substâncias que são praticamente incompressíveis, como sólidos e líquidos. Então, quando a gente fala em sólido, fala de líquido, é incomum se especificar que nós estamos trabalhando com CP ou CV. Mas, em geral, a gente fala simplesmente calor específico do sólido ou calor específico do líquido. Então, CB é praticamente igual a CV. Vamos lá. Então, o que nós vimos com relação a gases monatômicos? Então, gases monatômicos, eles são, a princípio, gases ideais, ou seja, são gases rarefeitos, e cujas moléculas não apresentam graus internos de liberdade. O que significa isso? Significa que quando a gente pensa numa molécula de um gás monatômico, a gente imagina que essa molécula ela não tem estrutura interna, ou seja, que ela não existem outros modos internos de absorver energia do sistema. Seria um caso diferente se a gente imaginasse assim, olha, se internamente ao sistema existissem outras moléculas ou outros átomos que consomem parte da energia do sistema. Por exemplo, se a gente imagina um sistema massa-mola. Então, uma molécula que tem essa característica, embora de longe você olhe isso como uma esfera, ela absorve parte da energia do sistema nessa configuração interna. Então, ela apresenta graus de liberdade internos. Então, quando nós falamos em gases monatômicos, nós falamos que não existe essa componente interna, ou seja, os gases aqui são como bolas de bilhar. São perfeitamente esféricas, rígidas, sem modos internos de absorver a energia. Então, nessa situação, quando nós temos um gás monatômico, a energia cinética média de uma molécula é 3,5 de kT, como nós vimos, onde K é constante de Boltzmann. Quando nós temos N moléculas, a energia total seria N vezes 3,5 de kT. Então, essa é a energia total daquele sistema. E como nós estamos falando em moléculas monatômicas, as moléculas monatômicas só possuem graus de liberdade de translação. Elas se deslocam na direção de Vx, na direção de Vy, na direção de Vz. Na direção de x, y ou z. Então, elas apresentam apenas graus de liberdade de translação. Elas não apresentam movimento significativo de rotação nem movimento de vibração. Então, nesse caso aqui, as moléculas já apresentariam movimento de vibração. Então, nessa situação, da mesma forma, a gente teria, nesse caso aqui, ó, movimento de rotação também. Então, nessa situação, nós temos a energia total definida como 3/2 de nkt. Então, note que como essas moléculas só podem apresentar esse tipo de energia de translação, e lembrando também das aulas lá de termodinâmica, a energia interna no sistema é a soma de todas as formas microscópicas de energia, nós verificamos que a soma da energia de todas as moléculas é a própria energia interna do sistema. A energia total, que é N vezes a energia cinética média de cada molécula, me fornece a energia interna de tal sistema. Então, reconhecido isso, então nós podemos dizer que a energia interna ela é 3/2 de nkt. Então, de posse dessa informação, agora nós podemos rapidamente determinar o calor específico para um gás monatômico. Então, sabendo que U é igual a 3/2 de nkt. Veja, nós podemos trabalhar aqui com um número de moléculas qualquer, nós podemos trabalhar com o número de moléculas sendo igual a Na, ou seja, o número de Avogadro. Então, se a gente representar aqui, olha, N igual a Na, nós temos que a energia interna vai ficar Na vezes K vezes T. A gente sabe, já viu que quando nós temos a constante universal dividido por Na,
Isso aqui é justamente a constante de Boltzmann. Então, logo, a energia interna aqui, ela fica 3 meios de RT. Então, veja que essa energia aqui é medida em joules por mol, né? Se a gente analisar as unidades, nós temos aqui que o R é joule por mol Kelvin, vezes o Kelvin. Então, nós temos aqui que a unidade de U é joules para cada mol. Então, para 1 mol de substância, nós temos essa quantidade de energia interna. Quando nós falamos agora de CP, quando nós falamos agora de CV, vamos começar com CV, nós temos que CV é igual a 1 sobre M, variação de U, com a temperatura, fixando-se o volume. Como nesse caso um gás ideal, um gás monatômico, ele não apresenta dependência com volume, isso aqui é uma derivada ordinária, né? Então é du dt, simplesmente du dt. Então, desse modo nós vemos que CV, se eu quiser trabalhar na base molar, então eu posso trabalhar com calor específico molar. Então, calor específico molar, ele seria 1 sobre o número de mols du dt. Então, se a gente escrever U em termos do número de mols, nós podemos lembrar que o número de mols aqui ele é o número de moléculas sobre Na, onde o Na é o número de Avogadro. Então, isso significa que nós podemos escrever isso aqui como N vezes Na Kt. Mais uma vez, nós temos aqui a constante de Boltzmann, né? Na sobre K. Então, U aqui ele fica igual a 3 meios de número de mols, RT. Então, nessa situação, nós temos que o calor específico molar ele é igual a 1 sobre N. Então, o derivado de U em relação a T vai dar 3 meios de N. Desculpa, aqui não é Nzinho, esse aqui é o número de mols, né, do sistema. Então, aqui nós temos R, ou seja, esse N vai embora com esse N. E o calor específico molar ele é igual a 3 meios da constante universal. Então aqui podemos até definir uma caixinha aqui para essa quantidade que ela é importante para nós, que é o nosso objetivo da nossa aula, que esse é o objetivo da nossa aula. Então, veja que também uma outra forma, se a gente quiser manter, calcular o calor específico em termos do sistema internacional, então, em termos de joule por mol, joule por quilograma Kelvin, veja que aqui a unidade desse cara é joule por mol, que é a unidade de R, Kelvin. A gente pode calcular joule por quilograma Kelvin. Então, ou seja, usando a própria definição em termos de massa. Então, nessa condição, nós podemos fazer o seguinte, CV é igual a 1 sobre M, então, du, nesse caso, du dt, derivada ordinária. Então, a energia, nós podemos fazer assim, nós sabemos que a massa total de uma substância, a massa total do gás, é um número de moléculas vezes a massa de uma molécula. Então, isso significa que eu posso escrever a massa total
como sendo N vezes M1. Então, derivando a energia interna em termos da temperatura, considerando a expressão em termos de número de moléculas, nós podemos então escrever que isso fica 3 meios de N, K. Então esse N vai com esse N. Em termos mássicos, o calor específico de um gás monatômico ele pode ser escrito então como 3 meios de K sobre a massa da molécula do gás. Então, essa expressão também vale uma marcação especial, porque ela demonstra, de modo um pouco diferente da situação anterior, uma dependência entre o calor específico a volume constante, em termos da constante de Boltzmann, e em termos da massa molecular do gás, da massa das moléculas do gás. Então, se a gente analisar a unidade dessa situação aqui, do calor específico definido em termos da massa, em termos de quilogramas, ele fica joules por quilograma Kelvin. Uma vez que a massa aqui é fornecida em quilogramas e a constante de Boltzmann é joule por Kelvin. Então são diferentes formas de a gente calcular o calor específico. Interessante que essa segunda a dependência com a massa da molécula fica explícita. Então, vamos determinar agora o calor específico à pressão constante. Então, ou seja, Cp, que seria 1 sobre m dH dt, fixando-se a pressão do sistema. Então, nesse caso, nós vimos que, da mesma forma, a entalpia do gás ideal ela é a propriedade combinada, 1 mais PV. Então, ou seja, nós temos aqui, no caso de um sistema fechado, que com gás em um sistema fechado, a energia interna 3 meios de N kT. Então isso significa que não existe variação do número de moléculas do sistema, mais N kT, que é o termo PV, né? Da equação de gás ideal. Então isso significa que a entalpia aqui ela é igual a 5 meios de N kT. Da mesma forma, a entalpia não depende explicitamente da pressão. Então, Cp é igual a 1 sobre m dH dt. Então, portanto, Cp nesse caso vai ficar vai ficar igual a 5 meios. Então, se a gente trabalhar na base molar vai dar 5 meios da constante universal. Em termos da base mássica, em termos do sistema internacional, ou seja, trabalhando com joules por quilograma Kelvin, então a gente vai ter que isso vai dar 5 meios de K sobre M1. Então, é muito comum também se calcular a relação entre os calores específicos. A relação entre os calores específicos é definida por gama. Para gases ideais, esse gama é simplesmente Cp sobre Cv. Então, isso fica 5 meios K sobre M1 sobre 3 meios K sobre M1
ou seja, que a gente fica com gama igual a 5/3. Então essa é uma quantidade também bastante usual. Então ela apresenta aí um número de 1,67. Então gama aproximadamente igual a 1,67. Então vejam que esses valores eles foram derivados, né, usando apenas algumas suposições básicas de um sistema de moléculas interagentes, né? Então, dentro de um determinado volume a uma determinada temperatura. Então, com base apenas em nessa observação desses detalhes microscópicos, considerando um gás com graus de liberdade de translação. Apenas. Então, nós chegamos em expressões macroscópicas para o calor específico, a volume constante e a pressão constante, e da mesma forma para a gama, a razão entre os calores específicos. Então, podemos comparar esses valores, agora que foram obtidos pela teoria cinética, com os valores comumente obtidos em experimentos. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha. Então aqui nós temos diferentes tipos de gases. Hoje a gente está falando apenas dos gases monatômicos, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os gases diatômicos e poliatômicos. Mas nós calculamos que isso, 3 meios, se a gente calcular aqui 3 meios de R, então isso vai dar 12,47. Então isso significa que existe uma concordância muito boa entre os dados de calor específico a volume constante, obtidos por teoria cinética, com os dados experimentais. O mesmo vale para CP e o mesmo vale para gama. Então, quer dizer, mesmo considerando suposições bastante simples relacionadas à dinâmica microscópica das moléculas, a teoria cinética é capaz de derivar calores específicos corretos, pelo menos nas condições que a gente observou. Então, a concordância aqui com os dados experimentais é muito boa, né? Aqui nos referindo ao caso do hélio e ao caso do argônio. Bem, pessoal, na próxima aula a gente vai abordar um pouco mais, vai estender agora a discussão para gases diatômicos e poliatômicos. Então, agradeço a atenção de todos, aqui estão as referências bibliográficas, então a gente se vê em breve novamente, ok? Tchau, tchau e até mais.